Meus irmãos e minhas irmãs, muita paz, que Jesus nos abençoe. Do átomo ao anjo, que um dia fora átomo. A doutrina espírita nos mostra a grande viagem do espírito desde a sua criação até o momento que atinge a perfeição que lhe é destinada. Uma odisseia espiritual, conquistada centímetro a centímetro, passo a passo. A busca dessa perfeição, que não é absoluta, porque perfeição absoluta é a divina. Entretanto, aquela que nos leva à plenitude, à felicidade, à paz e ao conhecimento. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, sob a inspiração, o comando e as comunicações dos bons espíritos, ele nos traz a divisão da escala espírita. Evidentemente que essa escala, que tem 3 ordens, dos espíritos imperfeitos, a dos bons espíritos e a dos espíritos puros. E cada ordem tem as suas subdivisões. Entretanto, nós sabemos que essa escala é para termos uma noção, de uma forma geral, observando o seu todo, do nível e da evolução dos espíritos. Evidentemente que dentro de cada ordem, com as suas classes, e dentro das suas classes, as suas subdivisões, que vão ao infinito. Subdivisões essas que muitas vezes, quando se aproxima uma da outra classe, é como o arco-íris, onde nós observamos as cores, que à medida que se aproximam para se transformar em outra cor, essa diferença é tênue, é quase que imperceptível. Assim também em relação à escala espírita. O grande mestre de Lyon, ele nos traz para que nós possamos ter uma noção dessa grande tarefa que nos aguarda em busca da perfeição. Então vamos lá. A terceira ordem na escala espírita é a ordem dos espíritos imperfeitos. Os espíritos imperfeitos têm uma predominância da matéria sobre o espírito, uma propensão ao mal. Eles são dominados pelo egoísmo. O egoísmo, que é o pai de todas as paixões negativas. O egoísmo, que é o pai de todas as mazelas, da ignorância, do orgulho, da vaidade, da prepotência. E dentro dessa terceira ordem, que é a ordem dos espíritos imperfeitos, existem 5 classes. Nós vamos começar da 10ª classe, que é formada pelos espíritos impuros. São aqueles espíritos inclinados ao mal e fazem dele o objeto de suas preocupações. Esses espíritos impuros, eles buscam desviar as criaturas, se comprazem com a maldade, com a perversidade. Quando eles estão encarnados na Terra, são os grandes flagelos, aquelas criaturas destruidoras, avassaladoras do mal. A alegria delas, muitas vezes, é ver o sofrimento dos outros. Eles são da 10ª classe, os espíritos impuros. Na 9ª classe, nós vamos encontrar os espíritos levianos. Esses são ignorantes, maliciosos,
zombeteiros. Eles se envolvem em tudo. Eles gostam de induzir a criatura ao erro. Se comprazem em levar pequenas desilusões, fazer com que as pessoas se decepcionem consigo, fazer com que as pessoas caiam, e eles gostam disso, se agradam disso. São os espíritos levianos, são muito brincalhões e levam essa brincadeira a todos os limites possíveis, sem se preocupar com a suscetibilidade dos outros. Ainda nessa terceira ordem dos espíritos imperfeitos, nós temos a oitava classe. A oitava classe, ela é característica dos espíritos pseudos sábios. Os espíritos pseudos sábios, eles possuem sim conhecimento. Eles sabem muitas coisas. Entretanto, eles, pela vaidade, eles acham muitas vezes que sabem muito mais do que realmente sabem. Então eles gostam de usar as palavras difíceis, eles gostam de termos complicados, eles acham que sabem tudo e respondem tudo, mesmo não tendo certeza, mas eles acham que eles sabem tudo. São os pseudos sábios. Existem muitas pessoas encarnadas, muitos espíritos encarnados nessas condições de espíritos pseudos sábios. Na sétima classe, existem os espíritos neutros. Quando se fala de espírito neutro, gente, não podemos levar ao pé da letra essa neutralidade, porque a gente sabe que a neutralidade ela não existe. Quando Kardec se refere a espíritos neutros, ele quer dizer aqueles que são inclinados tanto para um lado como para o outro lado. Ou seja, eles não são suficientemente bons para fazer o bem ao nível do sacrifício, mas também não são suficientemente maus para fazer o mal. Entende? Não são suficientemente maus para fazer o mal, mas também não são suficientemente bons para fazerem o bem. Eles vivem nessa vulgaridade, da humanidade. Eles vivem de uma forma, se chama para cá ele vai, se chama para lá ele vai. Ele não está muito preocupado com as consequências e não desenvolveu ainda o sentido do senso moral. Então, para onde ele é convidado, ele vai. Não desenvolveu ainda a resistência moral, mas também não é dotado de perversidade, de maldade. A gente usa muito um termo aqui no mundo, o Maria vai com as outras, É aquele que vai para onde o vento estiver soprando. Depois tem a sexta classe. Na realidade, essa sexta classe, que é chamada de espíritos batedores e perturbadores, ela poderia nem ser uma classe, porque na realidade, qualquer um daqueles que nós já falamos até agora, eles podem estar inseridos nessa classe, que são os espíritos batedores e perturbadores. São aqueles que produzem fenômenos de efeitos físicos. Aqueles que aparecem naquelas casas mal assombradas, que nós já vimos um vídeo sobre isso, já gravamos, já publicamos aqui em nosso canal, falando das casas mal assombradas, dos espíritos batedores. Na verdade, muitos deles estão nessa classe, nessa sexta classe. Então, todos esses espíritos que nós falamos, essas classes que nós falamos, os espíritos impuros, os espíritos levianos, os espíritos pseudos sábios, os espíritos neutros e os espíritos perturbadores e batedores, são espíritos que fazem parte da terceira ordem dos espíritos
imperfeitos. E aí vem a segunda ordem. É a ordem dos bons espíritos. Nós vimos que nos espíritos imperfeitos há uma predominância da matéria sobre o espírito. Nos bons espíritos, ao contrário, há uma predominância do espírito sobre a matéria. Nos espíritos imperfeitos, nós vimos que há uma predominância do mal, o desejo de fazer o mal. Na segunda ordem dos bons espíritos, é o desejo de fazer o bem. Mas eles ainda não estão completamente depurados. Já estão próximos da linha de chegada, mas ainda não chegaram. Aqui e ali caem, fraquejam, erram, cometem ainda equívocos, ainda muitas vezes sofre a influência aqui ou ali da matéria, né? Há uma predominância do espírito sobre a matéria, mas ainda não há um domínio total do espírito sobre a matéria. Mas eles buscam fazer o bem. Esses são os bons espíritos da segunda ordem. E dentro dessa segunda ordem existem as classes. Continuando o que começamos lá na terceira ordem, vamos para a quinta classe, que são dos espíritos benevolentes. São os espíritos aonde a bondade é predominante. Eles têm conhecimento intelectual, entretanto, neles a evolução moral se destaca. Eles se dedicam ao bem. São espíritos benevolentes. E nós temos aí, se a gente for olhar a história da humanidade, vamos encontrar muitos espíritos que transpiram bondade, exalam amor, são benevolentes. A quarta classe, sim, ainda tem outra coisa. Os espíritos benevolentes, eles sentem alegria em fazer o bem. O bem para eles não é uma obrigação. Eles não fazem o bem no sentido de pensar que vão estar evoluindo em fazer o bem. Eles fazem o bem porque o bem traz para eles uma alegria incomensurável, uma alegria profunda. E aí nós vamos para a quarta classe, dos espíritos sábios. São aqueles que têm, sim, um desenvolvimento moral elevado. Entretanto, neles, eles se distinguem pela extensão dos seus conhecimentos. São espíritos sábios, de muito conhecimento. Eles reencarnam na Terra para os grandes avanços da inteligência, os grandes avanços da ciência, da filosofia. Eles possuem um conhecimento muito grande. São chamados espíritos sábios. Os espíritos da terceira classe são os espíritos de sabedoria. Interessante, né? Eu também achei estranho quando eu li a primeira vez, há muito tempo atrás, há mais de 30 anos, quase 40 anos, quando eu li a primeira vez. Espíritos sábios e espíritos de sabedoria. O da quarta classe são espíritos sábios. A inteligência predomina. E a terceira classe são espíritos de sabedoria. Eles se caracterizam pelas qualidades morais mais elevadas do que a capacidade intelectual. E é interessante que eles têm, nessa sabedoria, eles têm assim um julgamento, uma observação bem sábia, tanto da criatura humana como das coisas. Esses espíritos de sabedoria, eles conseguem entender a criatura humana.
Eles conseguem penetrar nos meandros do comportamento humano, dos fatos da vida, das coisas da vida. Então são espíritos de sabedoria. Eles entendem o outro. Eles entendem os dramas, os paradoxos da criatura humana. Os fatos mais intrincados e mais difíceis da vida, eles compreendem. E aí nós passamos para a segunda classe, dentro da segunda ordem dos bons espíritos. A segunda classe é a classe dos espíritos superiores. Os espíritos superiores, eles reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Olha que coisa maravilhosa. Como nós estamos longe, não é, meus irmãos e minhas irmãs? Os espíritos superiores são espíritos da segunda classe, da segunda ordem dos bons espíritos. Eles reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Eles têm uma linguagem digna, uma linguagem elevada, sublime, sublime. Em nosso mundo, em nosso planeta, em nossa terra, são raros quando reencarnam. Raros. E eles reencarnam com a missão de alavancar o processo de evolução. Eles reencarnam para arrastar no caminho do bem, arrastar no bom sentido os espíritos retardatários. Os espíritos superiores reencarnam com a missão de fazer evoluir e crescer a humanidade. E por fim, a primeira ordem, a ordem dos espíritos puros. Lembra que nós falamos que os espíritos imperfeitos há a predominância da matéria sobre o espírito. Na segunda ordem dos espíritos bons, há a predominância do espírito sobre a matéria. E na primeira ordem dos espíritos puros, há um domínio total do espírito sobre a matéria. A matéria já não mais influencia o espírito. Ele já superou todos os degraus da evolução. Existe uma superioridade moral e intelectual absolutas. Isso em relação aos espíritos das outras ordens e das outras classes. Porque a superioridade moral e intelectual absoluta, quem possui é Deus. Mas os espíritos puros atingiram a meta. Eles não precisam mais reencarnar. Eles vão ajudar Deus na manutenção da vida, na construção das galáxias, dos planetas, das estrelas. Só existe uma classe, que é a primeira classe nessa primeira ordem. Classe única, porque eles já percorreram tudo. Aqui para nós, que ninguém nos ouça, meus irmãos e minhas irmãs. Que inveja, né? Que inveja! Como nós estamos longe! Nós ainda estamos na terceira ordem. Espíritos imperfeitos. Ainda não atingimos a segunda ordem, espíritos bons. E estamos a quilômetros de anos-luz de distância
de atingir a primeira ordem dos espíritos puros. Entretanto, os espíritos nos ensinam do átomo ao anjo que um dia foi átomo. Todos nós chegaremos a essa perfeição, a essa pureza. Todos nós chegaremos ao nível de espíritos da primeira ordem, espíritos puros, porque só existem, me permitam usar uma redundância, só existem duas fatalidades realmente fatais. Uma fatalidade física, material, que é a morte. E a outra fatalidade espiritual, que é a perfeição. Todos nós chegaremos ao nível de espíritos puros, espíritos da primeira ordem. Mas temos que, caminhar. Temos que, trabalhar, batalhar na luta interior pela transformação. A busca do autoconhecimento, a busca da reforma íntima e da edificação do reino de Deus em nossos corações. Não esqueçamos jamais do átomo ao anjo. E esse anjo um dia foi átomo. De espíritos simples e ignorantes para espíritos puros, para espíritos perfeitos. Esse é o nosso objetivo. Estamos a caminho e chegaremos lá. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja.